Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Qual o melhor capim para galinha? Vamos para mais um podcast do Clube dos Produtores, onde os alunos podem entrar ao vivo, ao final. E você que está ouvindo nas plataformas digitais, no Spotify, Deezer, Anchor, ou no canal do YouTube, pode entrar no Clube dos Produtores com o link aí na descrição. Então, qual o melhor capim para galinha caipira? Se a gente fosse terminar o podcast agora, eu dizia nenhum, desligava e vamos seguir para a luta. Mas a gente precisa explicar algumas coisas antes, porque tem pessoas que insistem em fazer o errado e alguns até por visualização insistem em dizer que fazem algo que, na verdade, não fazem. Precisa entender um pouco de nutrição de aves. Você tem ferramentas na mão aí, como o e-book de nutrição, como o e-book sobre plantel, tem parte dele que é os primeiros passos para a nutrição. O e-book de sanidade também fala um pouco. Então, vocês têm todas as ferramentas na mão aí para vocês entenderem sobre isso. Mas vamos lá. Essencialmente, a galinha precisa de carboidrato, proteína, minerais e vitaminas. Minerais essenciais, vitaminas essenciais. Normalmente, a combinação aí milho, soja e núcleo é o que vai dar isso. Só que se a gente se aprofundar um pouco mais, a proteína, para quem não sabe, é um conjunto de alguns outros nutrientes que a gente chama de aminoácidos. Vou explicar de forma bem simples aqui, para todo mundo entender. Uma proteína é um conjunto de aminoácidos. Os aminoácidos se juntam e se transformam numa proteína. Pessoas se juntam e se transformam numa multidão. Olha o exemplo aí, a analogia. Então, os aminoácidos se juntam e formam uma proteína. Existe uma questão que nem toda proteína é igual. O que é que isso quer dizer? Pessoas japonesas se unem e se transformam numa multidão de japoneses. Pessoas indianas se juntam e se transformam numa multidão de indianos. Pessoas da Rússia, da Alemanha, da Nigéria, do Japão, da Índia, se juntam e se transformam num outro tipo de multidão. A proteína é igual. Existem alguns aminoácidos que se juntam e formam uma proteína. E tem outras proteínas que são com outros aminoácidos. Então, você tem uma cadeia que a gente chama, né? Uma cadeia de aminoácidos que forma uma determinada proteína e tem outra cadeia de aminoácidos que forma outra proteína. Então, por exemplo, lisina, metiolina se unem e formam uma proteína. Existem outras proteínas que não tem lisina, por exemplo. Existe outra proteína que não tem metiolina, por exemplo. Ou que tem lisina, mas não tem na quantidade, tem pouca quantidade. E assim por diante. Eu acho que eu fiz bem devagarzinho aqui. Eu acho que todo mundo entendeu agora. A melhor combinação que existe para a galinha é a cadeia de aminoácidos que forma a proteína da soja. Normalmente, os animais têm esse conjunto de proteína de aminoácidos da soja, é o ideal.
Principalmente lisina, que é lá em cima, uma quantidade bem grande. Metiolina, que é lá em cima, uma quantidade bem grande. Lisina dá de pau em todas. São 32 aminoácidos que se juntam e formam a proteína da soja. Sendo que lisina é lá em cima, é o que tem mais quantidade. E lisina, metiolina e o nome do terceiro eu esqueci, são os 3 mais essenciais para a galinha. Não existe nenhum capim que tenha essa combinação. Então tem gente, mas eu vou plantar o capim tal porque tem tantos de proteína. Outra coisa, a proteína bruta absorvível pela galinha é até 22 a 32% de proteína bruta. Não é 22 a 32% do percentual de soja na ração, não tem nada a ver isso. Proteína bruta é uma coisa, o percentual na fórmula é outro. Então a galinha consegue absorver e necessita absorver de 22 a 32% de proteína bruta. O Tifton, que é o capim que tem mais proteína, tem 8. A soja tem 42. O Tifton, que eu estou citando aqui, de 8,9%, é na matéria seca. Não é no capim bruto. No capim bruto desce para não sei quanto. Então, eu acho que eu estou cercando, rodando para vocês entenderem. Então, tem gente que diz, mas eu pico o capim, coloco para as galinhas, elas adoram. Eu ontem pedi para o menino roçar uma parte do terreno aqui atrás, que eu vou ver se eu faço mais plantações, enquanto a gente está no período de chuva ainda. Plantar mais algumas árvores. E aí, de vez em quando, eu ia lá para ver o que é que tinha por debaixo do capim, se tinha alguma árvore já crescendo, para deixar. O cheiro é muito bom. O cheiro do capim sendo cortado, sendo picado, é um cheiro assim que até eu ou você dá vontade de comer. Então, para a galinha é gostoso, mas não é nutritivo. É igual você comer um biscoito recheado. É igual você dar uma barra de chocolate para uma criança antes dela almoçar o arroz, o feijão e a carne. Ela vai encher a barriga daquilo e na hora de almoçar, e aí vamos para a galinha, vai encher a barriga de capim e na hora de comer a ração, não come. Mas eu dou capim picado e minhas galinhas comem muito bem. Você deixa a ração à vontade, né? Quem deixa a ração à vontade, que a galinha come ração até explodir, aí pode deixar capim também, não tem problema nenhum. Tem gente que diz isso, mas elas comem o capim, que é ótimo, e eu deixo ração à vontade. Claro, ela está se entupindo de ração, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e também comendo capim. Assim, desse jeito, meu amigo. Se você tiver bolso para segurar, só não me reclame de preço de ração, de milho, etc. Então, assim, vai dar nutrição à sua ave, aí você tem 2 caminhos. Vai, se você não estiver preocupado com desenvolvimento, não estiver preocupado com nutrição, não estiver preocupado se ela vai estar um pouco magra em algum período, você está criando para subsistência, você tem galinha suficiente, não estou interessado no comércio. Então, para mim, o que interessa é estar a galinha, no momento que eu quiser comer, eu como, beleza. Nesse sentido, não tem problema. Taca o pau. Mas se eu quero desenvolvimento e se eu quero produção, capim não é alimento. Capim é complemento e, como todo complemento, é caracterização. Eu cheguei a mostrar uma vez, eu perguntei na Embrapa. A Embrapa, para quem não sabe,
lá no site da Embrapa, tem um Fale Conosco ali, que você faz uma pergunta e dentro de 48 horas eles respondem. Não sei se vocês sabem. Você faz um cadastro no site da Embrapa e pergunta sobre qualquer coisa, agricultura, qualquer coisa. Eles vão encaminhar para um técnico e esse técnico vai responder, né? Baseado em tal, na publicação tal, numa experiência tal, e eles respondem para você sobre plantação, sobre criação de animais, se você dá tal alimento, se tal alimento é bom, sobre a doença, pode perguntar que eles respondem. E eu perguntei certa vez, eu uso muito isso. Até o tempo que eu não uso, mas eu usava muito. Eu perguntei se dessa forma, capim é alimento nutritivo para a galinha? E eles disseram, não, capim é. Para caracterização, deve existir, deve estar a pasto, faz parte da alimentação, mas não em nutrição em relação à produção e desenvolvimento. Então você precisa entender isso. Baseado nisso, não existe um capim ideal para a galinha em relação à nutrição. O capim ideal para a galinha é aquele que é molinho, que é maleável, que não cresce tanto, que ele tem aquela pontinha de capim sempre dobrando e caindo, apontando para baixo. Esse é o capim mais palatável, esse é o capim mais aceitável pela galinha. Grama é muito bom. Porque a grama, ela faz um tapete, faz com que e aquele tapete, às vezes a raiz está lá atrás e o tapete vai se enraizando por onde ele vai andando. É mais difícil da galinha destruir. Porque quando você tem muita galinha num espaço justo, 2 aves por metro quadrado no piquete, é um espaço justo, mínimo. Na época de seca, elas vão destruir seu piquete. A não ser que você tenha uma rotação de piquete. Mas no mesmo piquete. Visto isso, quem acompanha a gente no Instagram, eu mostro o piquete praticamente todo dia. E mostro o piquete do lado praticamente todo dia. Um tem mato, 1 metro, 1,5 metro, chegando até, né, a minha altura. 4,80 metros. E o piquete que as galinhas ficam, que no chão não nasce praticamente nada. Elas arrancam tudo. Qualquer sinal de broto de alguma coisa, elas vão em cima. Os pés de siriguela que eu plantei dentro do piquete, 1, 2, 3, 4, 5. Acho que foram 5. Nenhum deles está igual aos que eu plantei do lado de fora do piquete. Nenhum deles. Ao menor sinal do broto, elas pulam e picotam todinho. Não sei nem se eles realmente vão sobreviver. Tem um ali que está apontando para cima. Aquele dali a galinha não pega mais. Mas todo broto que nasce mais embaixo, até logo. Elas pegam todos. E é a mesma coisa com capim. Se você plantar capim com a galinha dentro, esqueça. Se você plantou capim, ele já está com uma certa altura e você colocou a galinha dentro, ótimo. Você vai sempre manter roços, onde você vai gerar capim roçado, que você pode botar para secar e virar cama de frango, ou você pode deixar no seu piquete para recuperação do solo, se você tem períodos muito grandes de estiagem, períodos muito grandes de insolação. Se você está numa região que chove constantemente durante o ano, não necessariamente você precisa fazer isso. Você pega essa palha, bota no lugar onde você tem plantação, que aí vai ser um adubo natural. Local de horta, local de floresta e etc. Que você está precisando recuperar e etc. Então, assim, na escolha do capim,
capim você tem aí? Todos eles serão interessantes nesse sentido. Eu estou com a galinha, eu estou aqui olhando uma ave. Eu tirei a tela do muro aqui, porque eu precisei botar a tela em outro lugar. Elas não costumam pular para cá, muito difícil. Às vezes aponta aqui, o cachorro dá em cima, ela volta. Às vezes uma vem, consegue, depois volta. Só que esse período eu plantei um milho colado no muro do piquete, que é o muro que separa o piquete da casa, da propriedade. E tinha uma vaguinha aqui, eu plantei um milho. O milho está na altura do muro, elas sobem no muro para comer o milho cá em cima. O milho não, a planta do milho, né? A folha do milho. Então viciaram, não são todas também, cerca de umas 10 talvez. Não vem de uma vez, vão revezando, cada vez uma. Ali em cima do muro mesmo, elas bicam o milho, a folha do milho e volta para o piquete. Dá 2, 3, 4, 5 bicadas e volta para o piquete. Então, assim, qualquer coisa que você plantar de verde, elas vão dar em cima. Não tem tanta preferência por redondos. Folhas que são redondas. Mas se só tiver a folha redonda, ela vai bicar também. Ok? Vai bicar também. Claro, você tem um capim-elefante com 3 metros de altura, não tem como. Mas se você roça ele, aquela pequena brotação dá certo demais para a galinha. Aquela pequena brotação, seja lá de capim qual for. A sua preocupação, se você for plantar, é exatamente esses períodos de estiagem. Que o capim fica seco, mas a raiz fica ali meio que quase que à mostra. A galinha vai ciscando, vai comendo aqui, vai ciscando, vai comendo aqui. Junta 10 para fazer isso, junta 15, 50 para fazer isso. Você perde seu capim todo. Certo? Então é assim. Eu gosto de deixar a vegetação nativa. O quanto mais de vegetação nativa você tiver, principalmente se você tiver árvore, você prepara melhor o seu piquete, porque gera sombra. Então, se você for plantar, por exemplo, a siriguela, para mim foi muito bom. A siriguela, elas consomem bem a siriguela. Então, se você consegue fazer com que a siriguela cresça, naturalmente no futuro você vai fazer podas para ajeitar a sua siriguela. E essas podas geram essas folhas que elas comem demais. E estudos dizem que a siriguela tem um alto nível de vitamina também. Então, uma coisa vai ajudando a outra. Então, dentro do piquete, eu já tentei plantar moringa, elas ficam olhando, 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 olhando. O dia que dá em cima, até logo, mata. Se não for já grande, até logo, mata. Plantei leucena. Elas sobem no pé da leucena e comem em cima. Matou também outro, leucena. O angico, elas têm deixado, some, mas o angico é muito, né? Muito foliar, tem muita folha, cresce muito rápido. Então não conseguiram dar conta. Então eu estou com a árvore aqui agora com 4 metros, 5 metros de altura. Tranquilo, beleza. Jucá, novinho, ela come as folhas, mas grande não mais. Tem um catingueira, nunca comeram catingueira, nem pequena nem grande. E eu tenho algumas dentro do piquete. Feijão de porco, tem uma folha grossa, redonda, também elas não mexem. Está crescendo. Mão de vaca, que eu tenho aqui, que é o mameleiro, né? Não sei se mão de vaca é mameleiro. O mameleiro é um, mão de vaca é outro. Mas eu tenho todos os dois aqui dentro, também não mexe. Tem uma folha grande, redonda, larga, também não mexe. Desde broto, também não mexe. Então, isso vai gerando fitomassa, que as folhas caem durante o ano, e o que elas não consomem vira um adubo natural que proporciona crescer um mato, um capim em determinados períodos do ano. Certo? Então, assim, vai plantar, primeiro, não tem necessidade. Segundo,
plante antes da galinha estar dentro. Terceiro, tenha precauções nesses momentos de estiagem. Quarto, vegetação nativa é o mais barato. Ok, meus amigos? Então, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau. E vocês que estão na plataforma digital, um grande abraço também. Todos os dias estamos aqui no Clube dos Produtores pela manhã. Um grande abraço.